Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Hoje recebo no espaço de entrevista a economista Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Fazia um tempo que eu não vim aqui pessoalmente, verdade, né? Mas sempre é bom voltar. É isso aí. Que as últimas eu acho que a gente até fez online, né? E aí eu disse, não, dessa vez vamos nos encontrar, que vale a pena. Bem bom. Começando a semana bem, né? Porque tá voltando de férias. Tô voltando de férias. Pra entrevista. Mas é isso aí. Também. Bom, já que falamos em voltando de férias, o ano 2024 apenas está começando, hoje é dia 5 de fevereiro, né? Passou um mesinho aí, e eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes as mudanças que estão ocorrendo aí, principalmente em cima desses juros de cartão de crédito, falar de economia. Tá, vamos lá, né, JD, e conversar com os nossos ouvintes desse que é um tema que a maior parte das pessoas não gosta muito, né, de falar, mas precisa, porque faz parte da nossa vida e faz parte da vida de todos nós. E a brincadeira é que eu sou economista, não quer dizer que eu sou econômica, não, mas eu sou também, sou bem econômica e cuido muito do meu dinheiro. Mas o que nós podemos olhar assim? Tem uma coisa que nós chamamos, né, de cenários econômicos, que é o nosso entorno. E o que é possível fazer hoje é uma fotografia baseada no que está acontecendo no nosso entorno, tanto nacional como internacional. Acho que esse é um dos aspectos assim, que é importante também nós dizermos aqui para o nosso ouvinte. Não é só coisas que acontecem aqui no nosso município de Teutônia, ou no estado, ou no país. A gente tem que olhar para fora e a gente tem que olhar para dentro. Se nós olharmos para fora, tem guerras acontecendo, algumas que a gente achava que ia acabar numa semana já passaram de 2 anos, né? Que a priori elas são mais localizadas hoje, mas já tiveram um impacto nas cadeias produtivas globais, à medida que não entrega grão, não entrega fertilizante, não entrega petróleo, ou limita o gás à disposição. E que hoje, né, a gente pouco discute, mas imaginem as vidas envolvidas dessas pessoas todas. E que, bom, afetam mais quem está no entorno, etc. e tal, do que nós, mas sempre sobra para nós um pouquinho. A maior economia mundial, que é a economia americana, e cada movimento de lá nos afeta a todos, e isso é importante. Então, se mexe ou não mexe na taxa de juros americana, isso nos afeta. Se mexe ou não mexe em alguma coisa, nos afeta. E os Estados Unidos têm eleição esse ano, então, bagunça. Nós temos eleições municipais, então também aqui nós vamos ver muitas movimentações. Então, uma coisa é o cenário internacional, que a priori, o ano passado foi um ano bastante difícil. Esse ano ele começa a estabilizar, então uma perspectiva de que nós tenhamos, né, um ano mais estável, a contar de que estes conflitos continuem sendo localizados. Eu não estou aqui discutindo as vidas, né? Ninguém vai discutir as vidas das pessoas que a gente está perdendo lá. É horrível essa situação, né? Mas a contar de que fiquem localizados, não vão ter maiores efeitos no mundo inteiro. Bom, e aí a gente olha para dentro do Brasil. A gente iniciou o ano passado imaginando que o país ia crescer em torno de 0,5%. O que é o crescer, né? É comparar o ano anterior com esse ano, que é o Produto Interno Bruto, que é a nossa melhor métrica. E no final ele chega a quase 3%, nós não temos o dado oficial, então ele cresceu mais do que era a expectativa inicial. E talvez o indicador que é o mais importante para nós, que é a inflação, ela melhorou, né? Nós fechamos o ano aí em torno, o dado oficial também não saiu ainda, em torno de 4,5%, um pouquinho menos. O que é a inflação nisso tudo? É o aumento de preços. Não é um indicador, mas tem vários indicadores que demonstram um aumento de preço. E à medida que os preços aumentam e o meu salário ou a minha renda não aumenta na mesma proporção, eu fico mais pobre. Porque eu tenho menos poder aquisitivo. Eu preciso de um esforço maior ou eu tenho menos condições de comprar a mesma coisa que eu comprava antes. Tá, daí vocês vão me dizer assim, né? O nosso ouvinte deve estar pensando assim, tá, mas só 4,5% num ano, o que eu consumo aumentou mais. Sim,
Tem coisas que aumentaram mais, coisas que aumentaram menos. Mas esta cesta de produtos que considera na inflação, que tem lá bens de consumo, bens da cesta básica, alimentação, transporte, habitação, educação, aumentou em média 4,5%. Se o meu salário não aumentou 4,5%, eu já perdi dinheiro. É isso. O meu poder aquisitivo já é menor. E a perspectiva para esse ano é de uma inflação menor, né, uma inflação em torno, hoje, fotografia de hoje, de 3,8%, o que é muito positivo para a economia brasileira, uma estabilidade dos preços, né, alguns mais, outros menos, mas uma estabilidade desses preços para nós é muito importante. E um crescimento da economia de metade, de 3% para 1,5%. E por que de metade, né? Porque a gente cresceu e recuperou algumas coisas no ano passado, né, principalmente o setor de serviços, de comércio. Vamos lembrar que a gente ainda tem efeitos da pandemia, né? E aí este cresceu mais, e esse ano vai estabilizar, né? A tendência, então, cresceu 3% o ano passado comparado ao ano anterior, esse ano 1,5% comparado ao ano passado. Mas a grande questão que está por detrás disso tudo são as necessárias reformas, que são reformas estruturantes. Então, a gente venceu algumas pautas ainda em gestões anteriores, de reforma da Previdência, de outras reformas, e o ano passado talvez o grande ganho nosso foi uma reforma tributária. E que ela não acontece a partir desse ano, ela vai ter uma transição aí de muitos anos. Mas a expectativa de uma simplificação tributária, de uma adequação tributária, de mais justiça tributária, ela já cria uma expectativa melhor, tanto para as pessoas como para os empresários. E é disso que a gente vive, nós vivemos de expectativa, de confiabilidade. E esse talvez é um dos grandes problemas nossos no Brasil. Não é saber se vai para um lado ou para o outro. É saber de que lado vai, porque daí eu tomo as minhas decisões. Então, é ter confiabilidade. A confiança do setor empresarial, a confiança do consumidor, ela é fundamental para as pessoas poderem investir e consumir. Nós vivemos o primeiro semestre do ano passado com uma desconfiança muito grande, melhorou no segundo semestre, porque, começaram a se mostrar algumas das proposições, concordando ou não com elas, elas são claras, e aí quando elas são claras eu também sei a tomada de decisão. E aí esse ano tem muitos desafios nessa perspectiva. Então, quando a gente olha, talvez, para esta grande reforma, que é a reforma tributária, ela gera uma expectativa positiva. Por outro lado, o nosso ouvinte deve estar pensando, e toda essa mudança do ICM no Rio Grande do Sul? Porque o governo do estado desistiu de aumentar a base tributária em função da reforma, porque a reforma já deu conta disso, então não precisou haver um desgaste do governo estadual, foi feito pela legislação da reforma tributária federal, mas o que ele está dizendo é que nós vamos mexer em alguns tributos de algumas áreas. Quando a gente fala em mexer tributos de vários setores envolvidos, eu acho que nós estamos falando inicialmente de setores que foram beneficiados e que, vamos colocar tudo na pauta para pensar justiça tributária. Quando a gente olha para essa questão tributária, qual é o nosso mundo ideal? E que não é o nosso caso, e não é o caso de boa parte dos países. Tributar mais renda e menos consumo. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. A gente está melhorando com a reforma? Mas mesmo assim a gente está muito distante. Esses tributos que estão sendo mexidos agora, que é do ICM estadual, são no consumo, são produtos que nós temos na nossa, boa parte deles, inclusive na cesta básica, medicamentos. E esse é o grande problema, né? Tributar aquilo que é essencial para a vida das pessoas, que é comida e medicamento. E aí é muito difícil dizer que um movimento para as pessoas mais pobres, depois de dar um cashback, quer dizer, um saldo, né, desse pagamento, vai funcionar. A gente sabe que isso é muito complicado. Então, a gente melhora uma perspectiva federal com uma expectativa de uma reforma que vai se seguir aí ao longo dos anos, mas tem um enfrentamento esse ano da questão do ICM, que já começa a repercutir no preço do combustível agora essa semana. Exatamente. Que deu um aumento. Né? Exatamente. Por quê? Porque se tira alguns benefícios e aí retoma. Então, são inúmeros aspectos da vida das pessoas que é influenciado pelas questões econômicas. E, por fim, para fechar isso, tem uma expectativa positiva, que é em função da queda da taxa de juros, que o mês passado, agora na última reunião, semana passada, se definiu 11,25% ao ano. O que é esse 11,25%, né? 11,25% ao ano, que é a taxa Selic? É a referência da economia. Não quer dizer que isso é cobrado da gente.
Aliás, o que é cobrado da gente é muito mais do que isso, né? Mas ela é a referência. Se ela aumenta, a tendência é que os juros aumentem. Se ela diminui, a tendência é que o juro diminui. Se o juro diminui, o dinheiro fica mais barato para pegar emprestado. Esse dinheiro mais barato, ele estimula novos investimentos, novos empregos e assim por diante. Se o dinheiro fica mais caro com o aumento da taxa de juros, né, aí é mais difícil a gente pegar esse dinheiro emprestado. Só que o mecanismo da taxa de juros, ele é o melhor para conter esse aumento de preço. Quando os preços estão altos, torna o dinheiro mais caro, indisponibiliza esse dinheiro e aí os preços caem. É a cobertor curto, né, minha gente? É disso que nós estamos falando, assim. Eu tapo os pés, eu cubro a cabeça, tapo os pés. Mas esse é um mecanismo no curto prazo que funciona e agora a gente consegue dar uma estabilizada nessas condições. Então, esse é um ano de desafios no Congresso, de algumas, né, reformas estruturantes ainda, de colocar em prática várias dessas que precisa agora, né, de regulamentação. E é um ano também para olhar para os nossos municípios de desafio, porque nós estamos falando de eleição municipal. Né? Para o estado do Rio Grande do Sul, naquilo que a gente falava aqui já, de algumas questões que também são chave, mas para os nossos municípios também. E claro, né, JD, o Vale do Taquari viveu um período muito difícil no ano passado. Talvez 2023 para 2024 foi o ano que mais valeu a ideia de virada de ano, de fazer um ano novo, porque a gente estava precisando disso, porque foi muito sofrido. Então, a economia melhorou, o Brasil melhorou, mas aqui a gente estava vivendo uma coisa muito ruim. Por quê? Porque foram vidas, foram famílias, foram bens, 2 vezes. Muito difícil o que aconteceu. Então, nós estamos falando de uma virada que para nós todos era muito importante, né? Porque precisava se iniciar um novo ano em outras condições. A região é uma região dinâmica, a região é uma região forte, ela tem sofrido alguns abalos e talvez a micro-região aqui de Teutônia mais do que qualquer outra em função, né, da nossa cooperativa Languiru e de tudo que aconteceu e que ainda vai repercutir e vem repercutindo, tá? Mas ela vai precisar de um tempo para dar a volta. A questão da empregabilidade no final do ano já mostrou isso, né? Nós tivemos mais demissões do que admissões e por óbvio que isso ia acontecer, né? Tem questões, de novo, que influenciam, que são internacionais, mas tem questões também que são questões locais nesse processo. Muito bem. Falando da questão do Congresso Nacional, né, que sancionou essa medida que limita os juros rotativos a 100%, essa decisão, ela representa uma significativa mudança na prática financeira? Não. Não, mas eu acho que ela coloca o problema na mesa. É isso. Se o nosso ouvinte vai lembrar, o ano passado o governo federal levou ao cabo um programa chamado Desenrola, que era para as pessoas quitarem suas dívidas para fazer novas dívidas, né? Para voltar a consumir. Então nós temos boa parte da população sim com dívidas. Ter dívidas não quer dizer que se tem problema, todos nós temos, né, um carnê, um financiamento, coisa que o vale. Se elas estão sendo pagas em dia, não há problema. O problema é quando essas dívidas não são pagas. Não são pagas no prazo ou não são pagas e as pessoas se tornam inadimplentes. Então, o programa que o governo fez no ano passado foi para as pessoas poderem quitar as suas dívidas e conseguirem, nessas condições, fazer novas dívidas ou voltar a consumir. No meio dessa discussão do programa Desenrola, o governo federal propôs aos bancos para que eles mudassem a questão dos tetos das taxas de juro cobrada da sociedade. Porque o Brasil é um dos países que mais cobra a taxa de juros. Para o nosso ouvinte ter ideia, o juro do cartão rotativo, que é esse que a gente está falando, já chegou a 400%. Gente, isso é o nosso dinheiro, né? Imagine a dívida de vocês 100%, de 100, ela passar a 400. Esse é o nosso, né, a nossa renda, o nosso salário, que vai, né, sem nós nem percebermos, só em juro. Tá? E o que acontece no juro rotativo? A pessoa, quando ela não paga a parcela toda do cartão, ela entra no rotativo. Só que o rotativo é 30 dias. Então, depois lá, ela já vai ficar endividada. E esse juro está correndo. Esse juro que chegava a 400% ao ano, como os bancos não definiram uma nova regra, o Congresso foi lá e impôs, via o programa Desenrola, então tem um penduricalho lá no programa dessa questão da lei, que no máximo ela vai ser 100%. Como isso acontece dentro de 30 dias, ela não vai necessariamente repercutir muito na vida das pessoas.
porque os outros juros se mantêm, né? As outras dívidas se mantêm nessas condições, do cheque especial chegando aí a 300% e assim por diante. Mas ela sim coloca esse tema na mesa. Para as pessoas, de uma forma geral, é isso. Vai beneficiar? Vai beneficiar. Mas ela não é tão significativa porque é só um aspecto, é só o juro do rotativo. Para o governo federal e para o Congresso, de uma forma geral, eu acho que é importante colocar esse problema na mesa. Tá? Porque nós não somos uma sociedade tão mais endividada que outras no mundo para ter um juro tão caro. Quer dizer, que está se cobrando muito do Brasil. E para os bancos, qual é a alegação deles? Que como tem muita gente que é inadimplente, como tem muita gente inadimplente, quem paga vai ter que pagar pelos inadimplentes, ou seja, vai ter que pagar mais, por isso um juro nessas condições, e que não terão como sustentar de outra forma. O governo tem bancado essa discussão, a partir de agora o juro do rotativo é no máximo 100%, e a partir da metade do ano, inclusive, as pessoas que não estiverem satisfeitas vão poder levar sua dívida para um outro banco e negociar com aquele banco. Fundamentalmente, eu acho que é colocar o tema na mesa e começar a discutir todas estas condições do sistema financeiro, e não só um específico, mas eu acho que ele já vem à pauta, porque nós pagamos muito juros, sim. Então, toda vez que me perguntam assim, Cíntia, o que eu devo fazer e tal, tenta pagar à vista, tenta negociar esse desconto, porque ele faz muita diferença na vida da gente. Imaginem que é o nosso salário, né, nessas condições, a nossa renda que está ali simplesmente indo dessa forma. É claro que nem sempre a gente consegue comprar à vista, etc. e tal, mas à medida que eu conseguir parcelar adequadamente que caiba dentro do meu salário. Boa parte das pessoas tem dívidas acima, né, do que elas ganham, por isso usar esses mecanismos do sistema financeiro. E aí eles cobram para isso. E hoje essa cobrança ela é muito acima da possibilidade de muitos, inclusive, pagarem. Em torno de 10, 15% das pessoas que têm dívidas, elas não conseguem mais nem dar a volta e fazer os seus pagamentos. E aí elas não conseguem voltar a consumir, etc. e tal. Então, eu acho que sim é um aspecto positivo para nós começarmos a discutir o tema. Efeito prático, tem, mas ele não é tão significativo assim na vida das pessoas, porque ele roda 30 dias. Depois a dívida já entra num outro mecanismo do parcelamento, do não pagamento. Mas ele nos serve sim para a gente começar a discutir esse tema dos juros no Brasil, que são muito caros, sim. E eu acho que a maioria das pessoas, elas acabam vendo aquela parte, assim, contando por exemplo, o aplicativo do teu banco. Mas eu tenho um limite ali de R$2.000 que eu posso usar. Só que eu acho que não passa, às vezes, na cabeça da pessoa que ela vai ter que pagar esse valor que ela usou no próximo mês. E com juro. E com juro. E que não é barato. Exatamente. A grande questão é isso. Fica muito caro usar esse dinheiro. Ou seja, às vezes meu salário é um valor X, mas estou precisando porque não bateu, né? Faltou ali, vou usar aquilo lá, mas vou ter que pagar. Ou seja, o teu salário já não vai usar, né, pro próximo mês para tu conseguir pagar as contas do mês normal, então ele vai ter que pagar aquele empréstimo que tu pegou no cartão e mais o juro daquele empréstimo. Exatamente. É claro que as coisas, assim, acontecem coisas na vida da gente que tornam necessário, né? Questões de doença, né? Algum problema, assim, sério, alguma coisa que eu preciso comprar, porque... Não, é claro que isso acontece na vida da gente, e às vezes a gente entra numa ciranda dessas de dívida e que ela é necessária. E aí tem que fazer um esforço gigante para sair dela. Mas o que nós percebemos hoje, assim, muito da sociedade mundial, é uma lógica não dessa, mas do consumismo, né? E algumas coisas que chegam, assim, a casos de doença, né? Das pessoas terem 8, 10 cartões de crédito, comprarem muitas peças de roupa, pares de sapato, etc. e tal. Isso não precisa. Tu não vai ficar sem. Tu tem. Então, aquilo que é necessário, ok, precisa se endividar, vai acontecer com todos nós, já aconteceu e vai acontecer. Mas o que a gente puder, né, programar na nossa vida é melhor. Porque o que eu mais friso aqui, né, Jonatas, é o meu dinheiro, é o meu ar do salário que está simplesmente se indo nessas condições. Então a gente tem que valorizar ele. Com toda certeza. O nosso tempo é curto, já estamos quase chegando ao final da entrevista, mas assim, eu queria que você desse uma dica, né, para os nossos ouvintes, sim, para poder controlar melhor, né, as despesas, fazer com que sobre aquele dinheirinho no final do mês. Aí. O óbvio, JD, e ouvintes da nossa Rádio Tirol, é colocar no papel. As pessoas dão muita risada. Hoje eu tenho uma filha de 14 anos, tá? Mas antes de eu engravidar da Lívia, eu fiz a conta do quanto ela me custaria até o primeiro ano de vida dela.
As pessoas dão muita risada. Tudo. Eu fiz, economista, né? É isso, né? É isso aí. Eu fiz estimativa, gente, de fralda e pomada que eu usaria na menina, tá? E aí eu sabia o quanto eu precisaria despender para dar uma condição que era a condição que eu queria para a Lívia. Eu não estou dizendo que precisa ser extremado assim, mas quando a gente começa a colocar no papel, só o fato de escrever, né? Seja em qualquer lugar, gente. Tem gente que gosta do aplicativo, tem zilhões de aplicativos para isso, tem gente que gosta do papel. Não importa a forma, importa colocar no papel. Só o fato de colocar, a gente vê também onde nós estamos gastando. E ali nós percebemos onde nós podemos economizar. Se eu quero ter uma coisa ali na frente, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa agora. É isso. A gente na economia chama isso de custo de oportunidade. Então tem sim alguns momentos da nossa vida que nós temos que fazer. Então fazer conta efetivamente vale a pena, porque aí sim eu consigo me programar para conseguir dar melhor conta das minhas contas ou fazer alguma compra, algum investimento que eu gostaria. E muitas vezes é ali que a gente leva o susto. Exatamente, sempre é, porque ali aparecem coisas de, eu estou gastando tudo isso, né, num consumo que eu poderia diminuir, né, eu poderia não fazer, né. E vou jantar menos fora, vou tomar menos uma cerveja, vou comer menos um sorvete, vai fazer diferença ali na frente. A gente não precisa se privar das coisas, e não deve, né? Mas nós precisamos colocar isso à tona para saber como nós vamos usar melhor o nosso dinheiro. Com toda certeza. Cíntia, obrigado por ter tirado esse tempinho, né, ter vindo aqui nos estúdios da Tirol FM para falar para a gente, para os nossos ouvintes, um pouquinho sobre economia, e desejo a você um feliz 2024. E quando estiver passando por aqui, chega aqui. Perfeito. As portas da Tirol sempre estão abertas. Eu agradeço, Jonatas, é um prazer estar aqui. Venho, volto com o maior prazer, porque gosto e tenho um carinho muito especial por todos, por Teutônia. Então, sim, conte comigo. Há quem diga que janeiro não terminava nunca, então janeiro terminou. E fevereiro passou 3 dias em um. Então, vamos lá, minha gente, que o ano promete. Beijo a todos.